Fala pessoal, tudo bem? Marcelo Coutinho com vocês. Acabei o auditório e agora a gente vai começar as carteiras. Para quem não conhece, as carteiras são 70 papéis, que são 14 corretoras, cada um com 5 papéis. A Fernanda faz a consolidação para nós, então ela pega de todas as 70 opções, quais são as 5 mais solicitadas, e aí a gente pega e analisa. Esses papéis já foram analisados no auditório, mas aqui vamos falar assim, é um consolidado do que o mercado acha que deve ser feito. Muitas das coisas que estão aqui vocês vão ver que eu discordo, mas enfim, o ideal é pegar esses papéis. Você tem papéis aqui que, de exemplo, de 14 corretoras, 7 recomendam. E a gente vai dar uma olhada em cada uma delas, eu vou dar meu palpite, esse palpite já foi dado no auditório. E aqui a ideia é realmente pegar esse cara e fazer um consolidado. Vamos falar só desses 5 papéis, é um vídeo curtinho, para vocês pegarem e fazerem uma análise a partir de terça. E aí a gente tem terça, quarta, quinta, sexta para poder pensar, lembrando que semana que vem é carnaval, tá bom? Bora lá, estamos com a DVFN na tela. O primeiro é Gerdau. Gerdau no relatório da semana passada tinha uma compra, essa compra era uma compra de repique sob suporte, está aqui. Então você tem aqui primeiro ponto de toque, segundo ponto de toque, a gente imaginou uma compra que essa compra foi estopada. O mercado entende que agora é momento de compra, eu discordo. Eu acho que aqui você tem uma montagem de pivô de baixa, você ainda tem inclusive espaço para esse cara descer. Então, de qualquer forma, aqui eu imagino a visão assim, caiu demais, né? Eu não curto muito essa visão do caiu demais. Então, de uma certa forma ou de outra, eu entendo que a gente pode pegar esse cara e trabalhar ele numa perspectiva neutra, que é uma perspectiva que eu acho mais razoável. Não é a melhor opção, a gente fez o auditório, tivemos mais gains do que loss, tivemos, se não me engano, foi 5-2, 6-2, uma coisa assim. Então acho que tem, e aí você vai ter que acabar vendo o vídeo do auditório, que ele é mais longo, mas de qualquer forma tem coisas muito melhor do que Gerdau, na minha opinião, para compra. A gente vê na semana que vem o que aconteceu e compara, tá bom? Depois a gente tem Prio 3, Prio tem um pivô de alta, esse assim tem uma montagem gráfica muito mais interessante. Então você tem aqui um sobe, corrige, sobe, você tem um bouncing, que é uma reversão na retração de 50% de Fibonacci. Esse cara faz uma formação gráfica interessante. Então esse cara aqui já é um cara que, nos meus olhos, faz muito mais sentido do que, por exemplo, aquela Gerdau que o pessoal colocou lá atrás. Então, o ativo cotado a 25, 27, primeiro objetivo desse cara 2,659. Se tudo der certo, é um trade mais longo, não acredito que chegue essa semana. De qualquer forma, o objetivo desse cara é 2,925. Então você vê que Prio tem uma montagem de pivô de alta muito mais interessante que Gerdau. No caso de Vale, Vale é queridinha, eu coloquei ela como manutenção no meu relatório, não vejo nenhuma formação gráfica interessante. Então fazendo o que eu faço no auditório segunda, sexta, quinta, quarta, terça, ou seja, na semana passada Vale foi compra, estávamos aqui, ficamos no 0 a 0, Vale permanece numa retração de Fibonacci. Agora, a formação gráfica dela, eu acho que tem que ter cuidado. Eu prefiro Prio, por exemplo, do que Vale, ou o que falou uma pessoa no auditório, BRAP. Você vê que o gráfico de Bradespar, como ele é muito conjugado com Vale 3, mas o gráfico de BRAP está muito melhor, muito mais bonito, melhor formado do que o gráfico de Vale 3. Então tá aqui, é uma recomendação forte das carteiras, tenho as minhas dúvidas, não acho que é mão cheia num ativo como esse, de qualquer forma tá aí, tem a minha discordância com relação à qualidade de Vale, pelo menos para essa semana. Depois a gente tem Petrobras, você tem uma figura de convergência interessante, tá? Não acho que está 100% no ponto, também foi o que eu falei no auditório. Você tem aqui uma formação que é um envelope de alta, uma figura de cunho altista, tá? Você tem uma consolidação, esse é o termo, suporte e resistência, está aqui desenhada a resistência, está aqui desenhado o suporte. Acho que Petro ainda pode, ainda que seja uma figura de cunho altista, você tem ainda um upside. Nota que ele já fez uma reversão. Você tem primeiro toque de resistência, segundo toque tocou abaixo, e você tem aqui agora um momento da verdade, que é se esse cara vai rasgar ou não essa resistência.
Então, assim, se eu fosse fazer uma escolha, também faria uma escolha muito mais em Prio do que em Petro. A formação também não vejo lá, nota que você tem aqui uma convergência, né? Você tem topos aqui vindo para baixo, fundos vindo para cima, né? Você tem uma figura de convergência. Então, assim, no auditório tinha coisas melhores. Aqui, o que a gente tenta mostrar, assim, são 14 corretoras distribuindo esses relatórios, né? O efeito que isso pode causar. E aí a gente pega a percepção de 14 analistas distintos, né? Soma com a minha 15, e aí vê o que está achando. Então, assim, a gente achou coisas no auditório mais interessantes. Aqui, basicamente, se você olhar, são os papéis mais tradicionais, né? Tirando eventualmente Prio, que agora que está ficando mais blue chip, né? Uma Gerdau, Vale, Petrobras e Bradescão, né? Que a gente vai ver agora. Mas eu discuto um pouco essas escolhas. Tem que ver aí a relação Rússia-Ucrânia, né? Ou seja, o mercado está tenso. Qualquer notícia hoje, por exemplo, segunda-feira, o mercado acordou bem, né? E aí começou aí um zum de ataca, não ataca, enfim. E aí o mercado deu uma virada. Eu também não creio muito em notícia, mas eu vou acompanhando o que está acontecendo. Eu acho que o que está no FIBO está no FIBO, está no gráfico, mas não custa, né? Você deixar de ser acéfalo e acompanhar o mercado para entender o que está acontecendo. As notícias elas abalam. Podem não abalar as figuras gráficas de forma total, mas você vê realmente que quando sai uma notícia ou outra, o mercado dá uma bela de uma azedada, como azedou no dia de hoje. Então o Petrobras está aí, não tem uma figura gráfica que eu considero das mais, mas enfim, é aí uma das 5 mais pedidas em 70 papéis. No caso de Bradescão eu coloquei em manutenção também, nota que a figura gráfica dela não tem nada, você tem aqui uma figura de convergência. Então você tem topos descendentes e fundos ascendentes, né? O fundo você tem que pegar aqui um pouquinho mais longo. Tá? Assim, papel segunda, sexta, quarta, quinta, terça. Semana passada ficou por aqui. Segunda, sexta, quarta, quinta, terça estava lá em cima, guepou para baixo, foi resultado. Né? Aí o pessoal até começou a comentar, né? Porque o resultado de Itaú, o resultado de Bradesco, porque Itaú subiu, Bradesco caiu. Então, assim, o mercado é um mercado que a gente não domina, né? É um mercado que a gente acha, né, que as coisas são lineares e a gente, com o tempo, acaba descobrindo que o mercado absolutamente não é linear. Bradesco caiu muito, então assim, é sempre aquela coisa, graficamente você não tem nenhuma figura de compra e venda. O que tem aqui é aquela coisa, caiu muito, está na hora de comprar, que é uma visão técnica tradicional, antiga, que eu pessoalmente discordo. Formação gráfica do papel, essa daqui para mim está ruim. Petrobras, apesar de um envelope de alta mais longo, não sei se está no ponto. Vale 3, também se você contar segunda, sexta, quinta, quarta, terça, era a queridinha da semana passada, ficou aí também. E a formação gráfica, de novo, também não vejo. Prio é a melhorzinha de todas, que não quer dizer muita coisa, mas enfim, graficamente eu tenho um pivô, tenho um bouncing, tenho uma reversão, tenho uma formação. A gente tecnicamente vai se alicerçando nisso, na figura gráfica, nos candles, na composição de candles, entendeu? Então, assim, não, de verdade, eu acho que essa carteira é uma carteira para tomar bastante cuidado essa semana. Gerdau, no relatório passado, estava compra, imaginávamos uma compra de repique, topou, né? Agora o mercado deu uma desacelerada, não vejo figura gráfica, o que eu vejo é caiu demais, está barato, que de novo é uma análise técnica clássica, antiga, tradicional, que não é minha praia. Então a carteira, eu acho que é uma carteira para tomar cuidado. Se você tiver um tempinho, assista ao auditório, tá? Os vídeos já estão publicados tanto no canal da DVFN quanto no canal da U-Trade. Vai levar um tempinho, mas você vê que vai lá, tem muito mais coisa melhor, com risco menor, com figuras gráficas melhores, que eventualmente vale mais a pena, tá bom? De qualquer forma, lembrando, semana que vem não tem auditório, porque é carnaval, as carteiras também não saem na segunda, saem na quarta, e se precisar de alguma coisa, é só entrar em contato comigo, www.utrade.pro.br, lá tem o formulário, o telefone, o WhatsApp, etc. E eu estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Uma boa semana, fiquem com Deus, tchau, tchau!